A outra coisa que eu acho muito importante entender, por exemplo, Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. Na minha opinião, não consigo pensar em nenhum pregador que tenha tido uma influência maior do que Charles Spurgeon, mas Charles Spurgeon era pregador tópico. Mas aqui está a diferença. O problema não é tanto que esses homens sejam atuais, o problema é que eles são antibíblicos. Pregue um tópico e o que você ensina sobre isso não é pregação bíblica tópica, é basicamente pregar teologia sistemática. É combinar todos os textos que tratam, digamos, a doutrina da plenitude do Espírito Santo. É pregar todos esses textos e pregá-los, isso é um tópico, mas pode ser feito biblicamente. Eu concordo com Charles que uma pregação, uma exposição não apenas ajuda a congregação, mas ajuda o próprio pregador a crescer, porque ele tem que lidar com essas questões. Mas deixe-me dizer isso é muito, muito importante. Não apenas esse tipo de pregação é necessária, mas esse tipo de leitura da Bíblia é necessária. Eu fiz disso uma prática de vida. Seguir um Robert Murray tem uma lista de leitura da Bíblia, e não consigo pensar em nada melhor para o seu crescimento em Cristo do que seguir a lista de leitura dele, onde você lê o Antigo Testamento uma vez por ano, o Novo Testamento 2 vezes por ano. E o que é fenomenal para mim é apenas a forma como está apresentado. Parece que os textos até se relacionam entre si. Um tem sido útil para mim. Deixe-me dar uma ilustração especialmente para os jovens que querem estar mais envolvidos no ministério que você e eu estamos familiarizados com Arnold Schwarzenegger. Você sabe, tenho certeza, sim, o Exterminador do Futuro. Bem, você sabe que ele provavelmente entrará na história como o maior fisiculturista que já existiu. Há uma razão para isso. Ele é europeu e os fisiculturistas europeus queriam ser enormes. Eles não se importavam com definição ou qualquer coisa. Com o que eles se importavam era ser enorme. E então eles fizeram foi levantar grandes quantidades de pesos, levantamento de peso no banco de supino. E então, quando Arnold Schwarzenegger veio para a Califórnia, ele era uma montanha de homem. Então ele fez, quando ele aprendeu as técnicas mais de definição na Califórnia, ele começou a pegar pequenos pesos e movê-los assim para transformar toda essa definição nessa montanha de homem que ele era. Agora, você diz que isso tem a ver com a Bíblia? Eu diria que os puritanos e muitos dos homens que mais admiramos ao longo da história, uma coisa semelhante pode ser dita sobre eles e nós. Eles eram homens. Por exemplo, eram homens que liam muito a Bíblia inteira. Não tinham acesso à internet, eles não tinham programas de computador, muitos deles não tinham concordâncias. Se queriam saber onde estava algo na Bíblia, porque leram tantas vezes que sabiam exatamente onde estava e poderiam extrair ilustrações que eram inteiramente bíblicas. O Deus, ao se afastar de Ezequias para testar o que estava em seu coração, eles puderam encontrar ilustrações todas nas Escrituras, porque eram muito versados no volume completo das Escrituras. Ora, jovens de hoje que amam ao Senhor e querem ser usados por Ele, não fazem isso. Eles leem livro de Romanos 1 milhão de vezes, ou leem Efésios, ou fazem isso. Eles não sabem nada sobre Malaquias, ou o que aconteceu nas Segundas Crônicas. Então eles são como fisiculturistas de hoje, que não constroem esse enorme de massa. Eles simplesmente entram na academia e imediatamente começam a levantar pequenos pesos para se cortar, mas não é massa, é a mesma maneira. Eu realmente encorajaria vocês, jovens, a tornar uma prática devida à leitura bíblica todos os anos, e uma coisa boa para o que fazer é pegar um caderno para você. Eu fiz isso, eu fiquei surpreso na primeira vez que eu fiz isso.
Apenas reli as Escrituras, contemple o que você está lendo, mas comece em Gênesis 1:1 e leia quando chegar a algo que você não conhece e entenda, escreva. A pergunta é Gênesis 3:15, você sabe o que significa que ele bateu no calcanhar dele? Agora, o que vai acontecer quando você terminar de ler a Bíblia inteira, você provavelmente terá vários cadernos de perguntas, ok? Mas isso será a parte encorajadora. Da próxima vez que você ler a Bíblia, você será capaz de responder a algumas dessas perguntas com informações obtidas de outros lugares da Bíblia. E novas perguntas surgirão e, eventualmente, você vai começar a usar as Escrituras para responder às suas perguntas nas Escrituras, e é realmente emocionante. Fiz isso com um novo crente no Novo Testamento e nunca esquecerei de ler pela segunda vez e olhar para as minhas perguntas em 1 Timóteo e receber que sabia as respostas porque tinha lido em outro lugar. E é uma bênção, realmente.